Bom dia, amigos. Estamos no dia 8 de janeiro de 2023. São 10 horas e 30 minutos precisamente da manhã deste domingo. No vídeo passado, nós tínhamos deixado a questão a ser exposta, que há 3 métodos de construção do homem, porque diz Santo Agostinho que Deus lhe cria sem que você queira, mas não lhe salva sem que você contribua, ou seja, sem o seu concurso. Isso é curiosamente verdadeiro. Quando você é criado, você está inconsciente, o embrião não tem a menor noção que existe, e ali está a criação de Deus sem que você tenha nenhuma consciência. Mas quando você atinge a idade de jovem adulto, por volta dos 18, 19 anos, e até os 27 anos, quando você se torna um adulto, então você desperta para o que nós chamamos a saudade da casa paterna. Ou seja, nos vem à mente de que nós, quando chegamos aqui, já encontramos nesse planeta, nesse sistema, nessa galáxia, tudo pronto e tudo feito. Logo, não fomos nós que o fizemos. Alguém fez. E aí, desbordando de novo lá para Jacques Monod, ele vai explicar isso pela teleonomia. Ou seja, jamais o cientista conseguirá explicar o universo, por mais que Stephen Hawking e outros tentem, porque as teorias deles sempre se basearão em algo finito. E, na verdade, a estrela anã de Stephen Hawking, né, tem que ter um ponto de interrogação que ele próprio, no final da vida, admitiu. Já existia? Se não, como é que foi parar ali? Então, ou já existia ali, ou então foi criada ali. Se já existia ali, quem a pôs? Se foi criada ali, a mesma pergunta, quem a pôs? Se já existia ali e só explodiu no momento determinado, quem determinou esse momento? Se a lei da inércia supõe que o que está em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que uma força o mova. Logo, a estrela deveria permanecer indefinidamente, supondo que a primeira pergunta tenha sido respondida. E Stephen Hawking reconhece no final, pouco antes de morrer, que a estrela anã branca que explode e dá origem ao Big Bang tem de supor necessariamente algo anterior a ela. Pronto, ele cedeu. É claro, é lógico, quando eu falava com meu sobrinho, Léo, e dizia ele isso, e falar com meu filho, e dizia isso, ele dizia, pai, a ciência não está preocupada com o infinito. É impossível, a ciência está preocupada com tudo. Tudo. Se a ciência não levar em conta tudo, deixando uma parte de lado, ela nunca chegará à verdade. Essa parte que ela deixou de lado pode ser exatamente fundamental para que ela chegue à verdade, como o povo recomendou. A teleonomia significa que as leis físicas, químicas, biológicas, nomos, obedecem a uma única lei, tele, que está além, acima e adiante de todas elas. Com essa palavra, ele mata totalmente qualquer possibilidade do cientista de se ater simplesmente ao físico. E ele diz com toda clareza no livro dele, O Acaso e a Necessidade, que eu recomendo. Logo, o cientista terá de considerar todas as possibilidades. Não poderá deixar nada de fora. Então, assim, nós vamos ver 3 sistemas que seguem esse modelo. Os outros existem muitos, mas outros não interessam. Então, o sistema maçônico leva em conta a base mística, portanto, aceita o postulado de que a teleonomia, ou seja, a lei única criada por Deus, é quem vai criar tudo, não se sabendo exatamente como, embora porque a Bíblia descreve, mas de uma maneira simbólica.
Então, tanto a maçonaria, quanto a Igreja Católica, quanto o sistema junguiano, que parece científico, mas apenas parece, porque quando ele sai da consciência para o subconsciente, está no terreno da psicanálise, ou seja, do psiquismo. Mas quando ele chega no inconsciente e determina a primeira camada como inconsciente pessoal, que tem um conjunto pequeno de arquétipos, e quando ultrapassa isso, chega ao inconsciente coletivo, cuja quantidade de arquétipos é infinita, e que esses arquétipos infinitos estão ligados ao que os cientistas russos chamam o pensamento pensante, que a escola de Alexandria chamava o Logos, o Poimandres, e que com esse nome, o Logos, São João Evangelista vai colocar no evangelho dele, que é o único evangelho que tem essa palavra. Então, embora parecendo científica, a hipótese de Jung não seria hipótese, né? Porque funciona. Então já é um postulado, também tem uma base, né, completamente mística, misteriosa. O mistério está na base de todos os três sistemas. Como é que o homem deve ser? Ele já existia antes de nascer, começou a existir apenas a partir da geração do embrião. O que vai acontecer na vida dele já está previsto ou é casual e arbitrário. Quando ele morrer, haverá um lugar para onde ele irá, lugar aqui entre aspas. Tudo são perguntas que vai afetar esses três sistemas. Logo, todos três são místicos, embora Jung tenha um verniz científico. Vamos começar, como disse, pela maçonaria, e, ao começar pela maçonaria, nós vamos usar o livro base, né, que traz uma grande mentira, que é As Constituições de Anderson, onde ele diz que a maçonaria foi fundada em 1717, na taverna Ganso e a Grelha, mas a loja Quator Coronati de pesquisas, exclusivamente de pesquisa, e o grande secretário da grande loja de Londres, que tinha tudo para defender a maçonaria, e a Belém, né, dizem claramente que em 1717 houve apenas vamos dizer assim, uma conspiração do pastor James Anderson Desagouliers e 7 cavaleiros que ele dá por nome, que não vem agora ao caso. Ou seja, 1717, ele aliás diz antes, desde a primavera de 1714, estou de memória, desde a primavera de 1714, que o pastor Anderson Desagouliers, os pastores, faziam reuniões secretas com um grupo de 7 membros. Aí alguns advogados, outros médicos, de qualquer maneira já não são mais artesãos. Ou seja, a questão é liquidar a maçonaria de ofício e instituir em lugar dela uma outra maçonaria. A maçonaria liberal ou a maçonaria vamos dizer assim, de profissionais livres, né? Então, essa é a ideia. Na verdade, aí vai ser o quê? Aí nós vamos ter uma coisa muito perversa, porque o capital e o trabalho, que eram equilibrados exatamente pelas corporações de ofício, quer seja lá em Uma Pompílio, quer seja nas guildas, então o preço de algo feito por um oficial era o mesmo que qualquer outro, isso vai ser quebrado, porque a burguesia vai ganhar. A burguesia, criada pela Kahal hebraica, ou seja, pelo judaísmo, passa a ser um tentáculo que vai enfiar o sistema judaico dentro do cristianismo, destruindo o feudalismo, destruindo as monarquias nacionais, e com o pretexto de que estão trabalhando pelo progresso da humanidade, eles vão trazer o mundo. A maçonaria se torna um partidão político e não há um lugar
da política que não seja ocupada por uma maçom importante. Portanto, agora vocês vejam, né, os construtores de sociedade, que é assim que eles se identificavam, a que sociedade eles chegaram, no seu céu. Então, há uma desgraça total. Esse é o mérito da maçonaria, que quando fala da proclamação da República, se ufana, que quando fala da libertação dos escravos, se ufana, que quando fala da independência do Brasil, acha que fez tudo, mas quando você vê no todo, você percebe que ela destruiu mais do que construiu. Então, em vez de construtor de sociedade, nós estamos vendo aí a destruição do planeta. Pouco a pouco, em vários lugares diferentes, não estamos vivendo uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, uma guerra só no mundo todo, estamos vivendo pequenas guerras, mas no planeta inteiro. Então, na verdade, isto é onde nos trouxe a maçonaria. E aí, nós temos aqui algumas verdades e algumas mentiras. A mentira é: as constituições foram feitas em 1723 e refeitas em 1730. Isso é verdade. E nessas constituições, Anderson disse que a maçonaria foi fundada na Taverna Ganso e a Grelha em 1717. Ora, isso é desmentido por pessoas de altíssima capacidade e que tinham, né, vamos dizer assim, a autoridade de se pronunciar sobre o assunto, né? Ambelém, o grande secretário da grande loja de Londres e, finalmente, a loja 4 Coronati. Então, hoje, nenhum maçom sério acredita que a maçonaria moderna surgiu em 1717. Mas, aqui, o Anderson ainda é sincero. Ele diz que os documentos mais antigos, ele vai fazer uma história, ele vai fazer um retrospecto da maçonaria na página 140, e nesse retrospecto ele diz: os antigos manuscritos que se conseguiu e constituíam como deveres vão do ano 1380 até 1717. Aqui está a mentira. Porque vai do ano 90 até o ano 1690. E se crê que todos eles são versões e cópias de originais desconhecidos, porque Dazegurier mandou queimar, mandou destruir. Então, mas se recolheu todos eles, temos todos, de data anterior. Então, são cópias de manuscritos de data anterior, mas que todos foram rescaldados. As principais características são uma invocação, uma história tradicional, em sua maior parte antiquada, ou seja, que não tem nada a ver com a verdade, é uma ficção. Então, o maçom novo, o aprendiz, era muito simples a cerimônia, né? Os companheiros, que já eram os maçons antigos, hoje chamaríamos de mestres, compunham a loja e recebiam ele. Então, ele dizia que vinha de livre vontade e que queria aprender a arte. Então, era contada uma história que nós vamos ver aqui. Havia 3 principais, nós vamos passar rapidamente por cima das 3. E, então, contada essa história, podia ser, começou como sendo a lenda de Noé, depois a lenda de Osíris, depois a lenda de Bezael, e terminou sendo a lenda de Irã, que ficou até hoje. Então, nenhuma delas é verdadeira, era uma ficção. Então, como eu disse, né, o candidato era recebido, ouvia essa lenda apenas para poder instigar a sua mente à piedade. Deus, em todas elas, né, Deus age. Então, a intenção era a fé, que é a primeira pedra que o maçom coloca no seu templo interior, seguida da esperança e que tem o seu ápice na caridade. Então, eram histórias piedosas,
mas puramente fictícias. E aí não eram dramatizadas, eram apenas contadas. Então, apenas os maçons em pé, formando um semicírculo, recebiam o candidato e falavam. Não havia drama. Depois de contarem essa ficção, então, o candidato de joelhos fazia um juramento, né, com a Bíblia aberta, nas mãos do mestre, que era o único que ficava sentado, e ele tinha uma banqueta e a Bíblia aberta, e o candidato fazia um juramento. Então, era simples assim. Depois de feito o juramento, então era lida as landmarks, ou seja, os dogmas maçônicos. A maçonaria tem dogma, viu? É aí que Gustavo Jung vai se rebelar e Jacques Monod vai se rebelar. Então, a maçonaria começa com dogma. Critica a Igreja Católica porque é dogmática, mas ela tem os landmarks, que são apenas um nome para esconder a palavra dogma. E são dois cientistas que vão derrubar esses dogmas e eles vão cair. Hoje não existe, né? A ciência hoje pode fazer o trabalho que quiser, que não vai ser anatematizada. Então, o que nós temos aqui é a cópia dos originais que foram queimados por Desaguliers. Ele vai dar uma desculpa, porque se a maçonaria era uma sociedade secreta, então deveria ser mantido somente oralmente. E aí o maçom teria que ter de memória o ritual, de memória a sessão de loja, de memória os landmarks, o que era absolutamente impossível. Era muita coisa para cada um na memória. Então, com essa desculpa idiota, absurda, né, ele queima. Na verdade, o que ele queria fazer era destruir as provas de que a maçonaria moderna, assim chamada por eles, obediencial seria melhor, teria um vínculo com a Igreja Católica, sendo ele pastor presbiteriano, sendo antipapista e anticlerical. Ele queria destruir toda a prova de que a maçonaria moderna tinha um vínculo com a maçonaria, com o Papa e com a Igreja. Mas olha só, isso era uma ideia que não tinha uma correspondente com a realidade. Vamos continuar lendo para vocês verem. Então ele queima, né? Ficamos assim, ele queima. Mas ele diz, tais artigos e pontos constituem a mais primitiva informação anterior à era da Grande Loja da Inglaterra. Ou seja, antes de ser criada a Grande Loja da Inglaterra, então, a respeito da lei maçônica, são esses 111 documentos que vigoram, chamado The Old Charges, ou as antigas obrigações. O Anderson aqui é sincero e reproduz na íntegra. Então você vê que ele não era tão mau, ele apenas era conduzido por Desaguliers, né? O perverso era Desaguliers mesmo. Então, o manuscrito Régio é o mais antigo manuscrito maçônico que se conhece. É da época do rei Atelstan, portanto, do ano 900. E, embora seja rigorosamente um dos mais antigos deveres que se liam na cerimônia de admissão, liam, tá vendo? Não era dramatizado, como a lenda de Irã, apenas lido. Aqui ele diz isso claramente. Então ele é absolutamente aqui verídico, acadêmico, pesquisador, sincero. Então, era rigorosamente um dos antigos deveres, o manuscrito Régio, está se referindo, que se lia na cerimônia de admissão, na conta deles, com vários versos, ou seja, parágrafos, que contém a primitiva versão dos artigos e pontos em que se baseiam as leis de uso da maçonaria atual. Ou seja, vamos encontrar esses landmarks ou dogmas lá no ano 900. Já existiam. Então, são herdados dos colégios Fabrogo. Se atribui ao manuscrito Régio a data de 1390. Mentira! É do ano 900. E a causa de sua antiguidade é muito favorável entre os documentos da ordem maçônica.
realmente é o primeiro. O manuscrito Harleian, que é numerado como sendo 1942, se supõe escrito em 1670. Harleian seria o segundo mais antigo. Tudo aqui está alterado a data. O primeiro que contém os novos artigos, ou seja, as antigas obrigações agora, que eram católicas, irão ser substituídas no Harleian, mas ainda se mantém um vínculo, em que se adverte algumas modificações, especialmente no relativo à cerimônia de admissão de um membro da ordem. Essa versão dos antigos deveres foi sempre excepcional e de grande interesse para todos os historiadores, porque os novos artigos se adotaram na época em que a ordem ia admitindo gradualmente cada vez maior número de maçons especulativos, ou seja, os operativos eram expulsos das lojas e os especulativos, ou seja, os, como eu, né, profissionais liberais, tomavam lugar. E assim a maçonaria operativa só existe hoje, né, na fraternidade que tem vergonha de ser chamada de maçonaria. Se você chamar a um companheiro da campanhonagem de maçom, ele vai ficar com raiva de você, então sobrevive, né? E a ordem ia crescendo e colocando para fora os artesãos e admitindo os profissionais liberais. Então os companhões, aceitando isso, porque eram minoria e não tinham o dinheiro que corrompia, que o Duque de Montagu tirava dos cofres do clã dos Rothschild, e assim construía, em 30 anos, 4 lojas tornaram 200. O poder do dinheiro é uma maravilha. Corrupção, perversidade, e eu não posso nem contar tudo, porque seria contar a história da maçonaria. De qualquer maneira, esse manuscrito contém interessantes obrigações. Interessantes para ele é exatamente porque se relaciona com a Igreja Católica. Vamos ao primeiro. Então ele vai dar por ordem. Ele disse o Régio, que ele dá a data de 1390 e é de 900, e ele dá o de 1670, né, o Harleian, que é mais ou menos de 1240, como o manuscrito da cidade de Bolonha. Então ele altera as datas, né? E aí você tem aqui metade verdade, metade mentira. O livro só tem valor histórico hoje. Vamos ao manuscrito Régio. Transcrição das principais características. O mestre maçom há de ser firme, constante, íntegro, fiel, tratar com justiça seus obreiros e seus subordinados. E vai dizendo quais são as marcas do manuscrito Régio, ou seja, quais são os dogmas e as obrigações antigas que são herdadas dos colégios Fabrola. E ele vai sendo aqui correto, mas olha, aí ele vai agora destacar certos pontos, que está em espanhol, pontos, e esses pontos têm a ver com a religião. Então, nós vamos ver aqui, ele vai dizer como é que como é que vai ser feita o juramento. É preciso agora, eu marquei o juramento, talvez seja no final. Primeiro, de que tudo, que ele se compromete a uma reunião anual. Segundo, que ele diz, eu, fulano de tal, em presença de Deus onipotente, de meus companheiros, então não existe o grande arquiteto do universo, de meus companheiros e irmãos aqui presentes, prometo e declaro que em nenhum tempo, em nenhuma ação nem circunstância, direta ou indiretamente, publicarei, imprimirei, revelarei, nem darei a conhecer nenhum dos segredos, privilégios e conselhos da faculdade, da fraternidade, da maçonaria livre. Naquela época era livre, maçom livre em loja livre. Ele reproduz isso aqui. E ele vai criar exatamente o maçom escravo.
para que hoje, em tempo futuro, se seja dado a saber. Assim me ajude Deus, para que eu mantenha os santos preceitos deste livro. Alguns tratadistas afirmam que o mais antigo juramento de segredo que se ha conservado em seu caráter é este. O manuscrito de que se ha copiado supõe-se que tenha a data do ano 1670, ou seja, foi queimado o original e vamos, então, agora os maçons aceitos vão tomar conta, mas vamos ver aqui o juramento do maçom, que é o que nos interessa. Já vemos antes, no documento de Bolonha. Aqui está. Ele não dá no manuscrito régio, mas dá no manuscrito harleiano. Mas era a mesma coisa ou semelhante. O Pai onipotente do céu, com a sabedoria do seu Filho glorioso, pela bondade do Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus verdadeiro, estejam conosco no começo dessa cerimônia, a quem demos graças para que ele possa reger nossa conduta, a fim de alcançar a perene fidelidade. Amém. Assim se começava a sessão maçônica dos antigos, dando glória à Santíssima Trindade. Hoje eu não vou ler para vocês, e aí agora vem de novo os deveres, mas aqui esses deveres do harleiano já são adaptações, e aí nós vamos ter que ir a outro documento. Para poder entender bem, vamos a outro documento. Aqui nós temos o manuscrito antigo, que ele não sabe o nome, ele supõe do ano 1686, ou seja, talvez o último escrito antes da maçonaria moderna suplantar a maçonaria antiga. Diz: temei a Deus, guardai seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Em nome do grande e santíssimo Deus, a sabedoria do Filho, a bondade do Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus, sejam conosco, agora e para sempre. Amém. Então, agora nós vamos palavras, irmãos e companheiros. Aqui principia a nobre e valiosa ciência dos franco-maçons, que se chama geometria. Precisamos chegar a isso, porque não era. Então vamos esperar um pouquinho. Não vou desmarcar, vou trocar a marca. Vou pegar esse papel pequeno e botar aqui. Já vimos então que o juramento é o mesmo, em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Era esse o juramento feito. Ele não esconde, ele reproduz, e nós podemos encontrar isso em qualquer um. Mas acontece ali uma novidade. Ele diz que a geometria é a mais perfeita das ciências maçônicas. E nós só vamos conseguir chegar a compreender isso se lermos esse material, que nós não vamos ter o trabalho de ler. Mas nós vamos perceber aqui o seguinte: os maçons antigos, ou seja, quando a maçonaria era artesanal, era maçonaria de ofício, então o que aconteceu? Os carpinteiros, que era quem construía a estrutura da casa, sobrepuseram-se às outras profissões. E então ser carpinteiro na maçonaria antiga era ter um status maior. Na moderna, não é nada, né? Na verdade, é tudo vazio. É só obedecer ao Grande Dragão de Londres e você tem status. É só você fazer aquilo que é mandado, obedientemente, e você tem status. Aqui não. Então, aqui era o seguinte: eles, baseados na Bíblia, consideram que o marco essencial para o maçom é a construção da Arca de Noé. Então, tirado da Bíblia, mas
aqui já é uma ficção. Nós sabemos que a Arca de Noé não era nada disso, mas eles contavam a história, não era dramatizada. E a Arca de Noé foi feita por uma obra de carpintaria, o que é claro que exige cálculo geométrico. Então, de alguma maneira, a geometria já existia. E aqui nós temos um exemplar feito pela Marinha Americana, o mais semelhante possível à verdadeira Arca de Noé, como é descrita, verdadeira entre aspas, como é descrita na Bíblia. Esse monumento é guardado e cuidado com toda vamos dizer assim, tudo aquilo que é necessário, o governo mantém, porque seria a réplica da Arca de Noé. E então a Arca de Noé passa a ser o símbolo par excellence. Ou seja, primeiro por quê? Porque Deus deu à humanidade o direito de se redimir. Pecados. Pecamos em Adão e fomos amaldiçoados por Javé. Mas Noé acha graça diante de Deus, acha misericórdia diante de Deus. E Deus, então, desiludido, Javé, né? O Deus aqui seria Javé. Então, desiludido com a humanidade, decide exterminar todo mundo através de um dilúvio, segundo a Bíblia. Tudo isso é simbólico. E aí, confere a Noé o privilégio de construir uma arca, dando-lhe sabedoria. E imagina você, 8 homens apenas, fazer uma arca que cabia todos os animais do mundo, e puros e impuros, e as 8 famílias. Evidentemente que isso não é realidade. Mas os carpinteiros erigiram essa lenda como sendo a primeira, chamada Noaquita. Então, o maçom era Noaquita. E aí, depois vai aparecer a lenda de Bezaleel, que seria ainda dentro da Bíblia, mas aí já seria a construção do tabernáculo. Ora, vocês sabem, todo mundo sabe, que Moisés recebeu de Deus uma ordem. E essa ordem era construir um tabernáculo no deserto. Então, antes do Templo de Jerusalém, eu estou me perguntando como vocês estão pensando. Antes do Templo de Jerusalém, que é agora o trabalho do maçom, era preciso construir o tabernáculo no deserto. Então Moisés recebe de Deus, o tabernáculo era um circo, era de panos e madeira de cedro e acácia. Então é isso aqui que Bezaleel vai fazer. E aí é a segunda lenda, substitui Noé. Noé é esquecido. E aí Bezaleel, que tem toda a sabedoria de Deus, e Oliabe, eles vão constituir o tabernáculo. É a segunda lenda que passa a ser relatada. Volto a dizer, não é dramatizada. Agora vamos ver hoje como é que isso foi feito. Foi transformado completamente. Então, o que se fez aqui, agora foi substituído o tabernáculo, que está aqui, né, pelo Templo de Jerusalém, que era uma das 8 maravilhas do mundo antigo, e assim como nós temos o Santíssimo Sacramento do altar, que nos vídeos passados eu mostrei que era a mais alta, da mais alta sacralidade, eles tinham a Arca da Aliança, que vamos mostrar a vocês aqui. E o objetivo do maçom era atingir a Arca da Aliança. Daí, quer seja no tabernáculo no deserto, quer seja o Templo de Jerusalém, nós vamos ter uma divisão. Essa divisão vai ser mantida na planta das lojas maçônicas e nas igrejas católicas. Olha, vejam aqui, tem uma porta, você entra, tem um pátio. Esse pátio aqui, tá vendo? Circunda o templo. O templo é daqui para dentro. Então aqui chamado Pátio dos Pagãos, onde Jesus Cristo expulsou os cambistas. Aqui podia-se fazer comércio, qualquer coisa, mas Jesus não tolera. Aí, entrando por essa porta,
Aqui os pagãos não podiam entrar. Então tem o pátio das mulheres e das crianças, tá vendo? Que não podiam ver o que estava acontecendo lá dentro. Aqui é que estava a Arca da Aliança. Então, depois tinha outra porta, essa porta ultrapassando ela, tinha o pátio dos homens. E aqui tinha o pátio dos sacerdotes, chamado pátio, mas na verdade era o edifício em forma de cubo. Então, os sacerdotes continham o grande segredo maçônico que estava na Arca da Aliança. Assim, a Arca da Aliança vai ser a suma conquista, a suprema conquista, que seria a glândula pineal. E todo o complexo que a partir dela acontece. Ou seja, todas as três correntes vão chegar a isto. O que na verdade se faz é uma maquete do homem, como estava no livro no Sefer Yetzirah, né, de Ariel Kaplan. Então aqui é um homem, né, os pés, o peito, o ventre, o peito e a cabeça. Na cabeça tem aqueles homens que só servem para peões e tem aqueles homens que servem para sacerdotes, ou seja, para conhecer o mistério, que hoje para nós cristãos é isto, mas que para os judeus é a Arca da Aliança, para a qual eu me volto com todo respeito. Então, minha gente, vamos interromper, mas vamos continuar no próximo, porque é belíssimo. É uma narrativa muito bela. Aqui nós temos ela hoje, mas nós vamos deixar para o momento próprio. Então, encerrando aos 35 minutos, né? Então, dissemos a vocês, não havia dramatização. Primeiro, a dramatização vai aparecer depois. Havia apenas a narrativa. Isso o nosso queridíssimo Anderson aqui mantém. Depois vai aparecer as dramatizações. Aí a maçonaria vai se tornar um teatro. Mas era apenas um compromisso de palavra. Né? E aí a primeira narrativa é a de Noé, cuja arca, então, salva a humanidade, portanto, ele é o patrono da ecologia. Sem ele, a Terra teria sido completamente inundada e destruída. E aí os mestres carpinteiros passam a ter um status acima de todos os outros profissionais. Não adianta ser pedreiro, ladeireiro, não adianta ser vidraceiro, porque os carpinteiros é que fizeram a Arca de Noé. Isso é meramente simbólico. É claro que todos juntos é que vão fazer a construção, mas a maçonaria tem essa concepção e cada povo acredita nos seus valores de acordo com os arquétipos de Jung, e assim a maçonaria antiga vai dar um lugar especial aos carpinteiros que calculam precisamente as suas construções e são responsáveis pelo arcabouço original da construção. Tudo era feito em madeira, cedro ou acácia. E aí a ordem dos carpinteiros, que serão os construtores da Arca de Noé, ou seja, os noaquitas, vão ser considerados os maiores da maçonaria. E aí, dentro da Arca de Noé, nós vamos saber então por que eles vão ser, vamos dizer assim, vão ter esse papel destacado. A lenda não é à toa. Então, vamos depois voltar a ela. Por enquanto, paramos aqui dizendo: tudo se resume nos três sistemas: a exploração do corpo humano, conhecendo o que é o ventre, primeiro, depois o peito, segundo, depois a cabeça. Então, temos de conhecer as funções do ventre, é o homem, depois conhecer as funções do peito, depois as funções da cabeça. Na cabeça, existem aqueles que são apenas operários, e não servem para mais nada a não ser operários, e os que são sacerdotes, que aí vão conseguir penetrar no segredo
da Arca da Aliança, que é exatamente a Arca Real, que vai constituir um grau maçônico, o arco real. O arco é a arca. Então, é assim que se constitui a construção do homem. Vejam que coisa lindíssima. É sagrada. Então, a lenda mostra a sacralidade do ser humano. O corpo humano, né, é um templo e tem que ser conhecido parte a parte. Nisso constitui a divisão em 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. Então, vamos continuar no segundo vídeo, para que vocês vejam quão belo é, quer sejam os antigos, quer sejam os modernos, quando você é um verdadeiro maçom. Não vamos anatematizar a maçonaria moderna, porque ela tem coisas lindíssimas, mas ela fez essa coisa meio atravessada. Vamos parar aqui e não terminar, vamos dizer assim, julgando nada nem ninguém. Era o espírito da época, era a concepção da época, de Zagoulier, o Duque de Montagu e Anderson, que era um acadêmico com um conhecimento muito grande, foi quem fez, mas forjou, porque ele faz muita coisa verdadeira e muita coisa mentirosa. Então, as constituições de Anderson de 1723 são forjadas, são mentirosas, embora ele tenha mantido certos documentos que são valiosíssimos, mas que esses documentos hoje são superabundantes. E tudo se resume ao que Eliphas Levi diz: a primeira obrigação de um mago é a construção de si mesmo. E Santo Agostinho diz: Deus te fez sem te pedir permissão para te fazer, mas ele não te regenera, ou seja, não te torna semelhante a ele sem o teu concurso, sem a tua permissão, sem que você esteja junto com ele. Belíssimo. E aí, tanto na maçonaria, quanto no sistema católico, quanto na individuação junguiana, esse postulado vai ser verdadeiro. O homem tem que se construir. Nós somos a construção de Deus. E é isso que os 3 sistemas vão dizer. Cada um através de uma terminologia diferente, de um discurso diferente, mas vamos chegar a isso. A Arca da Aliança, o Santíssimo Sacramento do altar, o inconsciente onde está a glândula pineal e a fonte cósmica da informação, não importa. A questão é tocar o infinito. O homem foi feito para tocar o infinito, já que ele é a imagem e semelhança de Deus infinito. Então, a obra é lindíssima, vista de todos os 3 aspectos. E eu acho admirável como é que qualquer das 3 correntes encontram um meio próprio, cada uma tem a sua metodologia, cada uma tem o seu discurso, mas é belíssimo você se conhecer, né? E você se construir, você se forjar em todos os 3 sistemas. É você o responsável pela construção do seu self, como dirá Jung, ou da sua santificação, como dirá a Igreja Católica, e, no caso da maçonaria, da pedra cúbica. Então, é isso que nós vamos ver no segundo capítulo, partindo agora do manuscrito Régio e do manuscrito Harleiano, mais há dezenas, e agora vamos interromper e voltar no próximo capítulo. Até lá.